No vídeo passado, eu estava comparando a máquina de Stirling com a máquina de Carnot, de maneira a obter uma expressão que foi obtida no vídeo passado, que relaciona o rendimento da máquina de Stirling com relação ao rendimento da máquina de Carnot. E eu chamei a atenção para um termo específico, que foi esse termo aqui, que eu estou destacando, onde eu disse que para eu substituir esse termo pelo rendimento de uma máquina de Carnot, eu teria que garantir que os calores QA e QB, calores absorvidos e rejeitados pela máquina de Carnot ao longo das isotérmicas, teria que ser igual aos calores QA e QB absorvidos e rejeitados pela máquina de Stirling ao longo das isotérmicas. E como já foi mostrado nos vídeos passados, esses calores dependem do logaritmo da razão entre os volumes final e inicial dessa transformação, certo? Então esse calor depende do ln de V2 sobre V1, sendo que como na máquina de Stirling você tem essas isotérmicas sendo ligadas por transformações isocóricas, ou transformações a volume constante, então os volumes final e inicial são os mesmos, né? Só muda a ordem. No caso da expansão isotérmica, volume final é V2, volume inicial é V1, e no caso da contração isotérmica, volume final é V1 e inicial é V2. Mas a razão dos volumes, é exatamente a mesma, porque os volumes são os mesmos. Então, para garantir que esse calor QA recebido ao longo da isotérmica no ciclo de Carnot seja igual ao calor QA recebido ao longo da isotérmica na máquina de Stirling, eu preciso garantir que esses volumes V2 e V1 tenham a mesma razão. V2 sobre V1 tem a mesma razão de que esse volume V2 sobre V1. Exatamente por isso eu estou colocando com a mesma notação, porque são os mesmos volumes. Sendo que, ao longo da transformação adiabática do ciclo de Carnot, eu vario o volume, Então, de um volume V2, eu passo para um volume V3, e quando eu volto aqui ao longo da contração isotérmica, eu não volto mais para o volume V1 inicial, eu tenho um volume agora V4. Então, para garantir que esse calor rejeitado QB, certo? Ele seja igual a esse calor rejeitado QB ao longo do ciclo termodinâmico de Stirling, então essa razão V3 sobre V4 tem que ser igual à razão V2 sobre V1, certo? Porque se essas razões forem iguais, eu garanto que o calor, tanto o calor QA quanto o calor QB, absorvido e rejeitado ao longo do ciclo de Carnot, são iguais aos calores QA e QB absorvido e rejeitado no ciclo de Stirling. Então decidi investigar como eu substituí esse termo aqui pelo rendimento de uma máquina de Carnot. Decidi investigar quais são as condições para que esses calores QA e QB no ciclo de Carnot sejam iguais aos calores QA e QB no ciclo de Stirling. Então, o que foi que eu fiz? Ao longo de uma transformação adiabática, o que é que a gente sabe? Ao longo da transformação adiabática, a gente sabe, uma das relações possíveis numa curva adiabática é que a temperatura ao longo da adiabática vezes o volume elevado a γ-1, isso aqui tem que ser igual a uma constante, certo? Esse γ é conhecido como coeficiente de expansão adiabática, ou simplesmente coeficiente adiabático, e é um coeficiente que é definido como a razão dos calores específicos. Calor específico molar, pressão constante, dividido por calor específico molar a volume constante. Ok? Então, ao longo de uma adiabática, essa relação T
vezes V elevado a gama menos 1, isso aqui tem que ser igual a uma constante ao longo de uma adiabática específica. Então foi o que eu decidi fazer. Decidi aplicar essa equação às duas adiabáticas do ciclo de Carnot. Então, vou aplicar, né, nessa equação 1, eu tenho a aplicação dessa equação ao longo da adiabática 1, na verdade, a adiabática 2, 3, né? A gente tem primeiro uma curva isotérmica, 1, 2, e aqui é da adiabática 2, 3. A primeira aplicação que eu vou fazer é nessa ao longo, né? A parte inicial e a parte final dessa adiabática. Então, se eu aplico, nesse caso, a temperatura inicial é parte da isotérmica, né? Então, é a temperatura TA, vezes o volume V2 elevado a gama menos 1, tem que ser igual ao ponto final dessa diabática, certo? Aquela diabática termina na temperatura TB, da outra isotérmica, vezes o volume V3 elevado a gama menos 1. Então, essa é a primeira equação. Apliquei, né, a definição de que ao longo de uma diabática esse produto aqui é constante. E vou aplicar novamente agora a segunda diabática. Voltando lá na figura, ao longo agora da diabática 4, 1. Ok? Então, ao longo da diabática 4, 1, primeiro aplicando ao ponto 1, o ponto 1 está numa temperatura TA, vezes volume V1 elevado a gama menos 1, que é igual à temperatura TB, vezes volume V4 elevado a gama menos 1. Então, eu tenho aqui uma segunda equação. O que eu vou fazer? Vou dividir uma equação pela outra, certo? Dividir a equação 1 pela equação 2. Então, vai ficar aqui TA V2 elevado a gama menos 1, dividido por esse primeiro termo da segunda equação, TA V1 elevado a gama menos 1, é igual a esse segundo termo da primeira equação, TB V3 elevado a gama menos 1, dividido pelo segundo termo da equação 2, TB V4 elevado a gama menos 1. Então, eu tenho aqui temperaturas absolutas, né? A gente sempre tratando essas temperaturas aqui como uma temperatura absoluta, né? Temperatura dada em Kelvin. Então, essas temperaturas são iguais, já que as adiabáticas ligam as mesmas isotérmicas, né? Então, TA cancela com TA, TB cancela com TB, e eu vou ter aqui uma razão V2 sobre V1 elevado a gama menos 1 é igual a V3 sobre V4 elevado a gama menos 1. Como eu tenho duas razões elevadas exatamente ao mesmo expoente, então o que eu posso fazer é tirar a raiz gama menos 1 dos dois lados, ou então, se preferir, né, posso também elevar os dois lados a 1 sobre gama menos 1, de maneira que eu elimino esse expoente aqui, né, fico com o expoente 1, e eu chego à conclusão de que, para um ciclo de Carnot, o volume V2 sobre V1 é sempre igual ao volume V3 sobre V4. E por que isso acontece? Porque eu tenho um ciclo, né? Se eu tenho um ciclo, então essas adiabáticas vão sempre ligar as mesmas isotérmicas, de maneira que eu consigo cancelar essas temperaturas, e eu provo que para o ciclo de Carnot, a razão dos volumes V2 e V1 é igual ao volume V3 sobre V4. Então, sempre pegando, né, o volume maior dividido pelo volume menor, então V2 sobre V1 é igual a V3 sobre V4, que é a mesma coisa do inverso, né? Se eu pegar sempre o menor sobre o maior. Então, V1 dividido por V2 é igual sempre a V4 dividido por V3, garantindo que esses calores QA e QB absorvidos e rejeitados ao longo do ciclo de Carnot são sempre iguais a esses calores QA e QB absorvidos e rejeitados ao longo do ciclo de Stirling, considerando que essas duas máquinas estão operando entre as mesmas fontes quente e fria, certo? De maneira que eu sempre posso substituir esse termo aqui, como eu fiz na minha dedução no vídeo passado, pelo rendimento da máquina de Carnot, e essa relação aqui é válida em qualquer situação, certo? Em qualquer situação, já que está provado que a razão desses volumes é sempre igual para o ciclo de Carnot, então aqueles calores das duas máquinas vão sempre ser os mesmos, ok?
Então é isso, pessoal. Até a próxima.